É o amor incondicional, né? E é mais uma, digamos assim, uma demonstração de como nós devemos respeitar e valorizar o amor que Deus tem por nós, que às vezes não é muito assim compreendido, né, pelas pessoas que ainda não conseguiu entender qual é a dimensão do amor de Deus. Que mesmo a pessoa, né, nós falhando, errando, Deus está sempre disposto a resgatar a pessoa, trazê-la para junto dele, demonstrando o amor que ele tem. E isso é para que você que está nos assistindo entenda o quanto Deus te ama e quer que você esteja do lado dele. Olá, meus amigos! Está começando mais um podcast bíblico. Que bom que você está nos acompanhando. Estamos juntos de segunda a sexta e Deus tem nos abençoado. Tenho certeza que hoje também Deus vai falar muito ao seu coração. E Deus fala por meio da sua palavra. Então já prepara sua Bíblia Sagrada e deixe aberta em Oséias. E hoje será o capítulo 3. Vamos juntos aqui continuar o título que está no capítulo 1, que diz: o casamento simbólico de Oséias, a idolatria e corrupção de Israel, as ameaças e promessas de perdão. Vimos isso no capítulo 1, continuou no capítulo 2 e assim também no capítulo 3. E olha só, são só 5 versículos que vamos estudar no dia de hoje. É um capítulo bem curtinho, mas cheio de revelação para todos nós. Então fica ligadinho até o final deste podcast, combinado? E é claro que eu não estou aqui sozinha, começo apresentando ele, Pastor Márcio. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast bíblico. Obrigado, dona Júlia. Um abraço aos amigos aí. Tenho certeza que esse podcast vai abençoar muitas vidas. A palavra de Deus é lâmpada, é luz para os nossos caminhos e Deus vai te iluminar através dessa palavra. Tenho certeza, a palavra é luz, tanto para o momento de agora, né, para os pés, como também para o caminho. Ou seja, talvez a palavra você escute e fale, mas parece que não tem nada a ver com o que eu estou passando agora, mas é matéria, né, e é conteúdo importante, porque um dia você vai precisar dessa palavra. E por isso que eu sempre falo, anote aquilo que Deus falar ao seu coração, sempre vá registrando, porque são armas espirituais que um dia você vai precisar. E quem também está conosco aqui nos estúdios é ele, Pastor Anderson. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Júlia. Eu que agradeço, né, mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui para poder contribuir, né, meditar na palavra, levar a revelação da palavra para todos que estão nos assistindo. E com certeza vai acrescentar muita coisa, vai dar entendimento e ajudar a todos aqui. No final desse podcast sairemos daqui abençoados, em nome de Jesus. Amém, essa é a nossa fé e Deus quer se revelar a cada um de nós. E vamos convidar o Espírito Santo, ele que é o autor deste livro, autor de toda a Bíblia Sagrada, e o privilégio que nós temos, olha só, de termos o autor do nosso lado, podendo nos dar a interpretação correta, a revelação, porque a Bíblia, ela carrega grandes tesouros, mas precisamos nos empenhar para encontrá-lo, e nada melhor do que a ajuda do Espírito Santo. E hoje vou pedir a bênção para o pastor Anderson. Pode ser, pastor? Pode, com o maior prazer, né? Vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Pai, aqui estamos em nome de Jesus, nessa manhã, agradecendo ao Senhor, nos apresentando, Pai, nesse dia, pedindo a Tua bênção para esse podcast, para tudo que iremos realizar aqui, e que o nome do Senhor seja glorificado e todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada, pastor Anderson. E agora a gente pode começar esse estudo tão maravilhoso de Oséias 3. É um capítulo tão curtinho que eu já quero ler com vocês aqui direto, mas vamos depois voltar e meditar em cada tópico que mais nos chamou a atenção. Então, o versículo 1 nos diz assim: e o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de prata, e um homer de cevada e um homer de cevada também diz aqui, né? Repete. E lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem.
E assim quero eu ser também para ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei e sem príncipe, sem sacrifício e sem estátua e sem éfode ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e Davi, o seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. São só 5 versículos, né? Rapidinho. A gente já faz essa leitura, e como você bem sabe, né? Assim como Gomer vai trair Oséias através ali, da prostituição, isso representa como que Israel, o povo de Deus, está traindo a Deus. E aqui tem um ponto decisivo, né? Um amor que vai restaurar esse adultério espiritual, que é o objetivo do livro aqui. E quando nós vemos, logo no início, Deus manda Oséias amar Gomer mais uma vez e a resgatá-la. E como chama de adúltera, né? Logo no versículo 1 vai dizer: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. A gente vê essa palavra várias e várias vezes, e isso transmite para nós que Oséias ali, Deus estava mandando Oséias amar uma mulher que não merecia esse amor. E, pastor Márcio, isso é muito forte, porque se nós olharmos para o objetivo desse livro, que representa Deus e Israel, Deus e o seu povo, é como Deus demonstrando o seu amor por um povo que não merecia, ou seja, não somos merecedores do amor de Deus, mas ele decidiu nos amar mais uma vez. Com certeza, e para a pessoa às vezes que está afastada, para a pessoa às vezes que você talvez tenha errado, você que talvez, mas pastor, eu errei tanto na minha vida que eu acho que eu não tenho mais jeito. E justamente a ideia de Oséias 3 é a ideia do resgate, né? É Oséias resgatar a Gomer mesmo sem ela merecer. Ou seja, é justamente o que Cristo ele faz por nós, né? Ainda que nós não merecêssemos, ele foi lá, pagou o preço por nós, ele foi na cruz, ele pagou o preço de sangue, mesmo sem o nosso merecimento. Então, isso daí é algo que nós precisamos refletir, né, e entender que Oséias capítulo 3, na verdade, é o resgate de Deus para com o homem através de Cristo. Sim, em todo o livro de Oséias, a gente vai ver na estrutura dele, tem a parte onde há o juízo de Deus, mas no final de todo o capítulo a gente vê sempre apontando para esse resgate, e no final do livro também falará muito sobre isso, o resgate ali de Oséias para com Gomer, e isso simbolizando mais uma vez Deus para com o seu povo e apontando para o Messias, né? Jesus ali se reconciliando, resgatando, agora comprando a Gomer de volta, né? Então a gente vai ver toda a Bíblia, ela está sempre interligada, você nunca vai ver um fato isolado, sempre tem uma ligação, uma explicação e um porquê. E quando nós falamos do amor de Deus, apesar do juízo, apesar da chamada de atenção, pastor Anderson, a gente vê que Deus faz isso independente do nosso desempenho, que o amor de Deus, que é o amor ágape, está muito acima, independe do nosso comportamento ou da nossa fidelidade. É claro, Deus espera a fidelidade do seu povo, mas o nosso comportamento não altera a natureza de Deus, ou seja, ele é fiel, ele é amor ágape, independente do nosso desempenho. É o amor incondicional, né? E é mais uma, digamos assim, uma demonstração de como nós devemos respeitar e valorizar o amor que Deus tem por nós, que às vezes não é muito assim compreendido, né, pelas pessoas, que ainda não conseguiu entender qual é a dimensão do amor de Deus. Que mesmo a pessoa, né, nós falhando, errando, Deus está sempre disposto a resgatar a pessoa, trazê-la para junto dele, demonstrando o amor que ele tem. E isso é para que você que está nos assistindo entenda o quanto Deus te ama e quer que você esteja do lado dele, que você volte para os braços dele e que valorize esse amor tão grande que fez com que Deus enviasse Cristo a esse mundo, que no final representa isso, né? Jesus vindo ao mundo para resgatar aqueles que estão perdidos.
para que volte a viver o amor com Deus e de Deus. É um amor incondicional, você falou muito bem, independe de condições, independe do nosso comportamento, é a natureza dele, ele é o próprio amor. E é bonito ver, né, porque Deus está ali insistindo, e graças a Deus, né, graças a ele mesmo por essa insistência em nós, quando na verdade era nós que deveríamos estar correndo atrás dele, correndo atrás desse amor, que realmente muitas vezes não damos o devido valor. E pastor Márcio, uma pergunta que de repente alguém de casa já esteve nessa condição ou está de repente, né? Será que eu consigo enxergar esse amor? Será que eu entendo que Deus me ama apesar de mim mesma? Será que eu entendo que Deus ama? Será que Deus me ama? No caso, será que eu entendo isso? Que Deus me ama apesar dos meus defeitos e apesar das minhas falhas? Porque quando a pessoa falha, o diabo é o primeiro a acusar. Quando a pessoa comete um erro, ele é o primeiro a falar que ela não é amada, que ela não tem valor. Então, será que nós entendemos isso? Deus nos ama apesar de nós mesmos. Eu acho que nós vamos entendendo essa verdade a partir do momento em que nós vamos olhando para a palavra de Deus. Por isso é importante você que está sempre assistindo aqui, a cada dia você está se alimentando, que a cada dia que você vai mais conhecendo a palavra, mais você conhece ao Senhor. E quanto mais você o conhece, mais você consegue ver o quão grande é o amor de Deus por você. É como se ele estivesse dizendo aqui nesse livro, né? Você errou, mas eu ainda te quero. Você errou, mas eu ainda te amo. Não importa aquilo que você tenha feito na sua vida, ainda que o mundo te rejeite, né? Porque Gomer com certeza era rejeitada, como o pastor Anderson falava aqui nos bastidores, né? Ela era rejeitada pela sociedade, como muitas pessoas que talvez hoje possam estar nos assistindo, talvez socialmente você possa se sentir uma pessoa excluída, talvez socialmente você possa se sentir alguém abandonado. Mas existe um Deus que está disposto, né? Que na verdade ele já pagou esse preço, né? Como Oséias compra de volta a Gomer, é justamente isso que Deus está fazendo na sua vida agora, através dessa mensagem. Verdade, pastor, isso é muito forte. Nós vamos ver lá no Novo Testamento aquele que deixa as 99 para buscar para buscar a Gomer, para nos buscar. Isso é muito forte, essa mensagem de resgate. Precisamos sempre bater nessa tecla, porque o evangelho é isso, é a boa notícia, é você ouvindo essa verdade sobre a sua identidade, de que você é amado, de que alguém se importa e tem algo muito precioso para poder entregar, um chamado lindo para você viver aqui nessa terra com um propósito. Então isso, meu amigo, não tem valor, não tem preço, né? É algo assim realmente de se admirar, o amor incondicional de Deus. E quando nós olhamos para Gomer, ela é essa representação de nós, é claro, mas da degradação que o pecado faz com a pessoa, do estado que leva a pessoa. É algo para a gente fazer essa autoanálise. E pastor Anderson, quando olhamos para Gomer e quando refletimos sobre o nosso coração, como podemos identificar esses ídolos que muitas vezes, porque como representava a própria nação de Israel, nós vimos que era uma nação entregue ao pecado, à idolatria, como a gente até conversava aqui antes. Era uma nação que estava entregue a outros deuses, ou seja, a degradação do pecado, aonde que esse povo levou, aonde que levou Gomer, entende? Então, pastor Anderson, olhando para o nosso coração, como podemos identificar esses ídolos? Como eu posso identificar se eu sou uma pessoa que estou cometendo a idolatria? A maneira de identificar é se você está colocando isso na frente de Deus. Perfeito. Se a pessoa ela tem algo que para ela isso vamos dizer assim, vem na frente de Deus, está tomando a rédeas da vida da pessoa, se ela tiver que fazer algo e a vontade de Deus ela coloca em segundo plano, terceiro plano, e sempre aquilo ela coloca como o principal, mais importante, a prioridade dela, né? Aquilo que dirige a vida dela, o pensamento, as vontades, aquilo está se tornando um ídolo. Está colocando Deus, às vezes nem em terceiro plano, às vezes Deus nem está presente. É verdade. Aquele ídolo que pode ser uma estátua, que pode ser um desejo, que pode ser um princípio, que pode ser uma pessoa, que pode ser um objeto.
que pode ser até um estilo de vida que a pessoa quer seguir. Se esse estilo de vida é conflita com a palavra de Deus e a pessoa insiste, ela está idolatrando aquilo ali. Né? Às vezes é uma posição que ela quer estar, mas quer alcançar aquilo ali de todos os meios, não importa se seja de maneira errada, pecaminosa, e ela põe o coração ali com todo afinco, mesmo sabendo que aquilo ali é mal e não provém da vontade de Deus, e ela insiste com aquilo ali. Mesmo que ela faça a palavra de Deus como ela diz assim, eu até respeito a Deus, eu creio em Deus, mas Deus nunca é prioridade para ela. A vontade dela vem primeiro, ou a vontade de fazer outras coisas vem primeiro na vida dela. Ela está fazendo disso um ídolo, né? Sim. Outras pessoas fazem até o dinheiro de ídolo. Né? Até coisas boas, assim, por exemplo, o trabalho. A Exato. Bíblia fala muito bem sobre o trabalho, mas se tomou o primeiro lugar, pastor, já virou uma idolatria. Aí, se nós olharmos na Bíblia, a palavra diz que Deus ele preza por estar em primeiro lugar. É porque ele é o princípio de tudo. Como que ele é o primeiro, ele fez tudo, vai ficar em segundo ou em terceiro. Né? Aqui as pessoas não conseguem entender que Deus ele tem um zelo tão grande por ser Senhor e Deus na vida da pessoa, para o próprio bem da pessoa. Para o próprio bem seu que está aí nos ouvindo. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Se tem alguma outra coisa sendo Senhor da sua vida, e isso está se tornando idolatria, talvez você não está percebendo. Israel se curvava diante das imagens. O texto até diz, se a gente for ler, né, mais do texto de Osés, que o povo tinha prazer de oferecer ofertas àqueles ídolos. Eles iam com prazer. Né? E eles não entendiam que estavam traindo Deus que os criou, que fez povo dele, e colocá-lo, né, Deus de escanteio. O colocaram de escanteio, né? Esqueceram, abandonaram ele e foram para o caminho da idolatria, fazendo aquilo ali como se estivessem fazendo algo que fosse trazer algum benefício para a vida deles, né? E a pessoa acaba se perdendo nesse caminho. Ela está na idolatria e às vezes não percebe. É verdade, pastor. É interessante a gente falar disso, porque assim como na época tinham ali as imagens, né, as estátuas, hoje ainda existe, mas muitas vezes os ídolos estão no coração. O pastor falou muito bem, aquilo que toma o primeiro lugar. Então, se não é Deus que está em primeiro lugar no seu coração, facilmente a gente identifica o ídolo. Porque se não é Deus que está, o coração ele é uma fábrica de ídolos. Essa expressão é muito forte, porque quando não é assim que está funcionando, não é Deus em primeiro lugar, nós temos um grande problema. Alguma outra coisa vai ocupar esse lugar. E até coisas boas podem se tornar ídolos se ocupam o lugar de Deus. E nós vemos em toda a Bíblia, incredulidade, idolatria são grandes pecados, raízes de grandes pecados. E até nos dias de hoje, nós vemos que o pecado, ele promete uma liberdade, pastor. Mas, na verdade, o pecado só aprisiona. Com certeza. Eu gosto da história de um cachorrinho meu que eu tinha, que eu deixava o portão aberto e ele gostava de sair. Né? Em casa ele tinha de tudo, tinha melhor comida, tinha água fresca, tinha sombra, mas ele gostava da rua. Até que um dia, infelizmente, ele acabou sendo atropelado, né? E aquilo dali... E Deus, ele fala conosco de formas mais diferentes possíveis, né? E aquilo dali é como se Deus estivesse me mostrando o preço, às vezes, daquela liberdade autônoma, né? De uma pessoa querer viver uma liberdade sem responsabilidade, uma liberdade sem o temor de Deus. Então, tudo isso que o pastor acabou de dizer aqui realmente é uma pura realidade. Nós temos que tomar cuidado. A Bíblia Sagrada diz que, em primeiro lugar, nós temos que priorizar, né? Prioridade. Deus é Deus de primícias. Priorizar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo que nós precisamos nos será acrescentado. Nós temos que aprender a confiar, arrancar os ídolos do coração, né? Arrancar toda a idolatria, tudo aquilo que às vezes tem nos afastado de Deus, que tem tomado esse primeiro lugar no nosso coração.
Verdade, o pecado é como se fosse o diabo preparando para você um lindo tapete para você ficar em cima, mas daqui a pouco ele vai e puxa e você cai feio. Então não vai acreditando que o pecado vai te oferecer liberdade ou coisas boas, porque vem do diabo, o diabo não pode oferecer nada do que é bom, porque não é a natureza dele. Deus é bom. Né? O mundo faz você acreditar que Deus é mau, faz você ler o livro de Oséias e pensar, nossa, mas que Deus é esse? Mas não, Deus está aqui propondo uma aliança, um compromisso que é quase que irresistível. Nós não merecíamos, mas mesmo assim ele pagou o preço. Assim como Oséias, ele pagou para ter de volta aquilo que já era seu, já era sua esposa, ele já tinha um compromisso. Mas ela se prostituiu e isso nos representa. E Deus se entregou por cada um de nós. Já éramos povo dele desde o início, criação dele, mas mesmo assim ele pagou para nos ter de volta. É o preço do resgate. E ao mesmo tempo que Oséias, a gente viu no versículo 3, ele está exigindo ali, e é óbvio, né? Está exigindo fidelidade de Gomer. Ele também está prometendo fidelidade. Então, nós vemos que é uma aliança, é um compromisso de dois lados. Deus não vai falhar em ser fiel. Aquilo que ele fala, ele cumpre. Se ele prometeu, você pode ter certeza e pode ter esperança nessa palavra, pode se agarrar a ela. Mas precisamos também ser fiéis a Deus. Pastor Anderson, é ser fiel com o nosso tempo, é ser fiel com o dinheiro, é ser fiel em todas as áreas. A fidelidade, né, com Deus é primordial. Se a gente aprender, se inclinar para a Escritura e começar a meditar no que ela diz, nós vamos ver como Deus ele prova a fidelidade dele. Sim. O que ele exige de nós? Que nós simplesmente façamos o mesmo. Venhamos respeitá-lo, né, e colocar a nossa vida em fidelidade a ele em todas as áreas. Em todas as áreas, em tudo na vida. Pegar a palavra de Deus e seguir. Seguir o que Deus vai falando, o que ele vai ensinando, e assim nós vamos ser aquele povo que valoriza a fidelidade de Deus. Na verdade, Júlia, quem é mais abençoado quando é fiel a Deus, não é Deus, somos nós. Né? Porque aí a fidelidade dele, que já foi liberada, nos alcança e começa a produzir frutos, começamos a desfrutar, a colher, né? A consequência da nossa fidelidade a Ele, com o tempo, como você bem disse, com a atenção, com a obediência, né? A fidelidade financeira, a fidelidade espiritual, a fidelidade na alegria, na adoração, né? Sim. E principalmente ser fiel a ele no que diz respeito ao preço que foi pago para a salvação. Né? Ser fiel a ele nisso. Ele pagou um alto preço, como está aí o exemplo de Oséias, né? Deus dizendo para ele, vai lá e casa com ela, primeiro vai lá e paga o preço, compra ela de volta, e aí você vai casar com ela, o que representa o que Cristo fez, né? Um alto preço. Para que ela, que representava o povo de Israel, olhasse para aquilo ali e entendesse. Olha a fidelidade que Deus teve comigo mesmo eu errando. É um amor que constrange, né, pastor Anderson? É um amor, vamos dizer assim, incomparável, imensurável, indescritível. Exato. É muito forte esse amor de Deus, é um amor que nos atrai, fomos atraídos com cordas de amor. É um amor irresistível, a gente falou muito sobre isso em Hebreus, um convite irresistível que Deus faz para nós, né? E parece loucura não acreditar, e realmente parece loucura acreditar, mas eu acho que são tantos sinais, são tantas evidências que é mais loucura você não crer, você não aceitar esse convite. É algo irresistível. Nós vemos aqui que nesse caminho de restauração existe ali o perdão para também, né, para com Gomer, mas também não significa uma ausência de responsabilidade. Nós vemos no versículo 4 que haveria um afastamento ali, né? Um período de afastamento, muitos dias, é o que o texto vai dizer. É como se fosse uma purificação da própria nação. Eles vão perder as instituições religiosas, políticas. Então, nem a idolatria, nem o culto legítimo vão estar em funcionamento, né? É um deserto espiritual que esse povo vai passar, mas vai ser para a purificação. É como se Deus os levasse para o deserto para falar de amor, para revelar novamente o seu amor a Ele. E
no versículo 5 a gente vê que a disciplina, como a gente sempre está falando, né? O juízo, o puxão de orelha, ele sempre vai terminar com um ato de misericórdia, ou seja, a disciplina não é ali o ato final. Deus vai escrever um retorno, Deus vai deixar um caminho para a restauração, e aí ele vai dizer, né, Davi será o seu rei. Isso aponta de forma profética para o próprio Cristo. Então, para a gente poder fazer um resumão de Oséias 3, apesar de já ser bem objetivo esse capítulo, nós vemos que somos amados mesmo enquanto infiéis, fomos resgatados por um preço altíssimo, nós somos disciplinados, é o puxão de orelha, mas é para o nosso bem, é para a nossa cura por completo, e fomos restaurados para ter uma comunhão verdadeira. E esse capítulo, ele nos convida a experimentar um amor imerecido, que vem da parte de Deus. Nos convida a abandonar os ídolos, sejam eles internos ou até mesmo externos, e sempre viver para com Deus em fidelidade, em amor, em obediência, a corresponder a esse amor. E para a gente poder finalizar por completo com chave de ouro Oséias capítulo 3, nós vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que nos diz assim: Oséias recebeu de Deus a ordem para resgatar a sua mulher infiel, e isso serviria de parábola viva do amor do Senhor pelo seu povo. Assim como aquela mulher, Israel tinha se prostituído seguindo outros deuses, mas o Altíssimo, que a amava, estava disposto a resgatá-la. Semelhantemente, ao morrer na cruz do Calvário, Jesus pagou um alto preço pelo resgate da humanidade. Isso porque nos ama e deseja que sejamos livres das mãos do inimigo. Por muitos dias, a mulher adúltera não seria de outro homem, nem Oséias a tomaria por esposa. De igual modo, os israelitas seriam expatriados e ficariam privados de muitas coisas. Mas, no fim dos dias, voltariam para o Senhor e iriam buscá-lo novamente. A menção ao rei Davi pode ser considerada uma referência ao Messias, o qual reinará sobre o seu povo. Muito obrigado, missionário R.R. Soares, e pastor Anderson, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Fala pra gente, pastor, para quem está assistindo, qual é o endereço de onde o senhor está, os horários para este domingo, as mídias sociais, o senhor pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Júlia, a oportunidade. Meu endereço é na rua Darcy Vargas, número 3, Parque União, ali em Bom Sucesso. E os dias e horário do domingo, às 8 e às 18 horas, vai ser uma grande bênção. Eu convido e espero que todos que moram ali na Redondeza venham se achegar à nossa igreja. E mídia social, IIGD, @IIGD Parque União. Perfeito, obrigada, pastor. E pastor Márcio também, agradeço demais sua participação, foi uma bênção, uma alegria receber o Senhor. E fala para a gente, pastor, o endereço de onde o senhor está, os horários, mídias, fique à vontade. Amém. Sempre um prazer estar aqui junto de vocês, e você que talvez tenha vivido uma vida errada, saiba que o Senhor, Ele te ama, tá bom? Eu estou na cidade de Barra do Piraí, na rua João Batista, 318, bem ali no centro da cidade. Domingos, 8 horas da manhã e às 18 horas nas redes sociais. Você pode me encontrar lá, PR Márcio de Souza. Deus abençoe. Perfeito, pastor. Muito obrigada. E você de casa também. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Dever de casa, Oséias capítulo 4. Faça aquela leitura breve e volte aqui para o próximo podcast para a gente continuar mergulhando mais e mais. E olha, vamos ver, hein? Hoje já é o programa de número 199. O programa de amanhã será o PGM 200. Olha só que maravilha. Estamos juntos há 200 programas. Que bênção, né? É o favor do Senhor sobre nós. E eu te aguardo no próximo podcast, tá bom? Estamos combinados. Oséias capítulo 4, você não pode perder. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e que Deus os abençoe. Até mais. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé.
Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!